Saudações a todos e a todas. Continuamos a leitura do capítulo 6, que começou com a multiplicação dos pães e continua com um discurso de Jesus sobre o alimento que perdura para a vida eterna. Será o discurso do pão da vida. Perguntaram a Jesus: o que faremos para trabalhar nas obras de Deus? E depois: que sinal o Senhor faz? Nossos pais comeram o maná do deserto. Jesus responde: em verdade vos digo, versículo 32, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o pão que caía no deserto, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. É do passado para o presente. Não foi Moisés que vos deu o pão do céu. É o Pai que vos dá agora o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, a gente ouve as palavras, repete, medita, reza, faz discursos, mas não é tão simples de concretizar o que Jesus está dizendo, né? O verdadeiro pão é aquele que desce do céu. É o Pai que dá o verdadeiro pão. Aqui se diz que é o Pai. Antes se falava do Filho do Homem. O pão de Deus desce do céu e dá vida ao mundo. Como é que isso acontece? Este pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu olho para o mundo no qual nós estamos. O que significa dar vida ao mundo? Um pão que desce do céu e dá vida ao mundo. O que significa isso na prática, no concreto da nossa existência? Eu olho para o mundo no qual nós estamos. E a gente vê uma realidade, tem muita coisa bonita, tem muita coisa boa, tem muita gente feliz, mas há uma realidade de morte também, uma realidade triste, uma busca ilusória de felicidade, as pessoas que se destroem, tudo que nós conhecemos por aí. Ele dá um pão que vem dar vida ao mundo. Como é que isso acontece? Como é que isso acontece? Então, nós nos reunimos, fazemos planos de pastoral, publicamos documentos, livrinhos, etc. É isso a vida do mundo. A gente recebe a comunhão na missa. Como é que isso se traduz na prática de cada dia? É alguma coisa que não está escrita e que temos que procurar. Senhor, eles disseram, dá-nos sempre deste pão. O pão que dá a vida ao mundo, Senhor, dá deste pão para nós. Eles estão pensando no pãozinho que nós comemos cada dia. Jesus está falando de outro pão em outro nível, sempre dois níveis. Jesus responde: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Bem, sim. E aí? Eu sou o pão da vida. O Santo Padre Papa Francisco vai visitar todo mundo por nesta nossa realidade humana, né? Vai aos budistas, vai aos muçulmanos, vai aos não crentes, vai a todas as existências, né? Bem recebido, com todo respeito, etc. Mas Jesus, eu sou o pão da vida. O que significa isso no mundo muçulmano, no mundo budista, no mundo ateu, no mundo de oposições aos caminhos da fé? O que significa isto no mundo cristão dividido, ou no mundo cristão, muitas vezes sem entusiasmo pelo seu próprio cristianismo? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Nunca mais terá fome, nunca mais terá sede.
Eu, porém, vos disse, vós me vedes, mas não credes. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Aqui um movimento da graça, da liberdade do Pai. A gente se aproxima de Jesus levado pela mão do Pai, que Ele faz porque quer e faz livremente. E aquele que é levado pelo Pai, Jesus não o rejeita. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele veio para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, antes de vir, houve lá uma conversa no céu, uma reunião da Santíssima Trindade, onde as coisas foram colocadas, os pontos claros. O Pai vai dizer ao Filho o que Ele quer, e o Filho vem para realizar aquilo que é a vontade do Pai. São termos nossos, de maneira nossa de raciocinar no tempo e no espaço. Claro que em Deus será diferente. Mas Ele está dizendo que Ele vem não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E qual é esta vontade? A vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nada do que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Que eu não perca nada do que Ele me deu. E aí aparece esta afirmação, que eu o ressuscite no último dia. Se não ressuscitasse no último dia, então haveria a perda. Então, que eu não perca nada do que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Então, a ressurreição tem alguma coisa a ver com o perder. Então, não se perde a vida porque há uma ressurreição. Então, a vida que começou não termina. Haverá uma ressurreição. Então, nós passamos, sem dúvida, pelas forças da morte, somos muitas vezes dominados por ela, mas a vida é vencedora. Aqui é uma dimensão que vai muito além do pãozinho que a gente come cada dia e do tempo e do espaço no qual nós vivemos nesta terra. Sim, esta é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Tem, agora. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, basta crer em Jesus. E nós que não vemos Jesus. E naquele tempo, quantos viram Jesus? O que significa ver Jesus? Zaqueu queria ver Jesus. Subiu na árvore. Herodes queria ver Jesus. Zombou dele quando viu e devolveu a Pilatos. O que significa ver Jesus nos dias de hoje?